Criar uma perspectiva para gerar e analisar logs. Gere um log de depuração e crie uma perspectiva personalizada para analisá-lo. Para o nível de depuração, SFDC Dev Console define o nível de registro em log de Apex Code como Finance. Então, vamos lá. Primeiro a gente abre a nossa org e entra dentro de Developer Console. Aqui dentro a gente tem algumas opções aqui no topo, tá? A gente vai selecionar a opção de debug e a gente vai entrar na última opção, que é Change Log Levels. Bom, aqui ele vai abrir esse painelzinho. No canto direito, ele vai ter um botão, né, um texto, mas ele é um botão que é Add e Change. Então a gente pode clicar nele, vai abrir esse outro painel e ele vai mostrar aqui. Então tem o Apex Code que ele comenta no desafio e ele pede para a gente colocar Finance, que já está, beleza? Bom, para que serve o Finance? Então é o seguinte, ele é o mais, digamos assim, o melhor nível de depuração que você pode ter, não só de código, mas de outros depuradores que a gente tem no Salesforce. Ele vai pegar, ele vai detalhar tudo o que está acontecendo no seu código, não só, por exemplo, o método que ele está acessando ou a classe, mas o tamanho de uma variável e o conteúdo que tem dentro dela, por exemplo. Então a gente pode dar aqui um done feito aqui também. Beleza, próximo. Use o Execute Anonymous para executar a classe Mail Mission Specialist que você criou anteriormente, informe seu próprio endereço de e-mail. Bom, vamos lá. Aqui no começo da trilha, ele mostra como que a gente pode executar isso. Então ele passa aqui o código, tá? A gente pode dar um copy. Como que a gente vai executar ele? Dentro do Developer Console, tem uma opção aqui em Debug, que é a primeira, que é Open Execute Anonymous. Aqui a gente literalmente pode colocar código Apex. Então se eu escrever um System Debug aqui, e selecionar a opção de Open Log e Execute, a gente vai conseguir visualizar esse debug, por exemplo, entendeu? Então, a gente pode colar aqui o código. E o que esse código aqui ele faz? Lembra daquela classe que a gente criou, que é a Email Mission Specialist? Ele vai simplesmente, digamos assim, testar ela, ou executar mesmo. A gente usa o Execute Anonymous em um ambiente real? Sim, bastante, tá? Às vezes a gente quer testar um método, a gente não quer que a classe inteira rode, somente um determinado método para algum motivo. Beleza, então a gente pode inserir o e-mail aqui, nosso mesmo, tá? Você pode inserir o seu. Então, após inserir o seu e-mail, você pode clicar na opção aqui embaixo, que é Open Log, e você pode dar um Execute. Próximo, criar um Developer Console do Perspective. Na verdade, está traduzido errado aqui. É criar uma perspectiva do Developer Console. Então, como que a gente faz isso? Bom, a gente pode entrar aqui em Debug e a gente vai entrar na opção de View Log Panels. Bom, aqui ele vai nos dar esse painel, no qual a gente vai poder selecionar algumas opções que ele pede para a gente. Por exemplo, Stack Tree, depois tem essa segunda opção, Execute Stack, o Execute Log já está, depois Source, e por último, a última opção, que é o Execute Overview. Beleza, ele abriu diversos painéis aqui. Bom, o primeiro, vou dar um exemplo só do primeiro, tá? Que é o seguinte, se a gente expandir essa pasta, expandir essa outra e... deixa eu só mexer aqui para ficar melhor para visualizar. Bom, eu vou explicar basicamente como funciona esse Stack Tree, tá? Que é basicamente o seguinte, se a gente vê que ele tem uma pasta chamada send email, que é o nome de um dos métodos que tem dentro dela. Tá? E ele vai basicamente nos detalhar isso, claro, se fosse uma classe maior e se tivesse outras, por exemplo, classes que tivesse uma chamando a outra, ele ia basicamente nos detalhar isso. Tá? Aqui é pequeno, não tem basicamente utilidade, mas bom, para que a gente debuga? Por que a gente abre esses painéis para fazer alguma análise em um ambiente real? Porque muitas das vezes ocorre de acontecer alguns erros e Salesforce tem vários tipos de erros, tá? Em um ambiente real, a gente usa sim, né, dependendo do erro que tiver, dependendo do tamanho da classe, de uma execução de uma classe, a gente pode abrir esses diversos painéis para fazer alguma análise mais profunda, tá? Tem esses outros que ele abriu aqui, mas não convém falar agora, porque essa trilha ela é para ser simples mesmo, tá? Mas a gente pode sim fazer um vídeo no futuro aprofundando cada coisa. Eu particularmente vou mostrar uma extensão que eu uso no VS Code para analisar logs, que ela nos traz uma visão mais gráfica, melhor de a gente conseguir analisar algum erro, enfim. Bom, por enquanto é isso aqui. E por último, ele pede para a gente salvar. Na verdade ele não pede, mas ele só dá o name aqui, detalhes da execução. Então o que ele quer dizer com isso daqui? Tá? A gente vai vir em debug e a gente pode entrar em Save Perspective As, que a gente vai colocar aqui o nome que ele colocou no desafio. E podemos dar um OK, beleza? Bom, é isso. Agora a gente pode validar o desafio. Bom, muito bem. A gente tem mais aulas gravadas dessa trilha sobre Developer Console, então eu te espero na próxima.